Como mudar de vida em 12 semanas. Pois bem, eu acabei de terminar um desafio, um planejamento de 12 semanas de inglês, que foi baseado neste livro aqui, ó, The 12-Week Year. E eu estou, assim, muito feliz com o resultado que eu obtive durante esse tempo. Para quem não conhece esse livro e esse planejamento, eu vou explicar um pouquinho de como ele é. E vou trazer aqui para você também uma forma de utilizar isso para poder realmente mudar a sua vida e fazer um planejamento muito efetivo e que te ajude a chegar naquele patamar que você queira. Este aqui é o livro, eu comprei ele de capa mole, mas ele veio uma capa dura com um papel mole por dentro. Então eu joguei a capa fora, esse aqui é o livro, esse aqui é o nome. E basicamente, ele ensina a gente a fazer planejamentos de 12 semanas. Não é fazer, por exemplo, planejamento de um ano inteiro e quebrá-lo em trimestres, não é isso. A ideia é que você realmente planeje as coisas para serem executadas em 12 semanas por diversos motivos. Um deles, por exemplo, é porque às vezes ao longo do ano a vida muda muito e tudo aquilo que a gente planejou para de fazer sentido. Hoje, por exemplo, a gente está no finalzinho de maio e eu aposto que tem muita gente que fez planejamento lá em janeiro, finalzinho de dezembro de 2024 e que não faz mais sentido aquele planejamento e que às vezes não conseguiu nem executar. Então a ideia aqui é exatamente pensar no que é mais importante para a sua vida neste momento e realmente fazer um plano de ação que faça sentido para o seu momento, que vai trazer o máximo de resultado satisfatório, assim, vai te levar mais perto da vida que você quer. E nesse período de 12 semanas, porque é um período que é mais previsível, também ele não é tão distante que você não consiga ver claramente onde você quer chegar durante aquele período, e também não é tão perto a ponto de não mudar nada na sua vida. Então, isso é a parte mais interessante desse processo. Obviamente que no livro tem muito mais explicação sobre isso, né? Sobre como é que a gente joga a toalha para planos muito longos, ou, por exemplo, quando você planeja para um ano, às vezes você passa meses e meses fazendo quase nada e só no final que você dá um gás, porque está mais perto de chegar a época de medir esse resultado, né? E aí eu eu comprei esse livro aqui, na verdade eu comprei o áudio dele no último dia de 2023, eu ouvi o áudio inteiro para fazer um planejamento para 2024. Acabou que eu só mais pro final do ano que eu comprei o livro mesmo, acho que foi lá para setembro, que eu comprei o livro mesmo, e eu fiz o primeiro planejamento de 12 semanas pensando em fazer mais conteúdo lá pro Instagram. Foi um sucesso. Peguei esse planejamento de novo de 12 semanas e fiz da segunda vez já pensando em melhorar o meu inglês. E para quem não acompanhou a série, eu vou deixar um vídeo aqui, a playlist aqui, porque você vai poder ver como é que foi fazer esse planejamento. Eu explico mais ainda sobre o livro, sobre como é que funciona, né, nessa técnica aqui, nesse primeiro vídeo dessa playlist. E tem lá essas 12 semanas de execução e planejamento aí para eu conseguir atingir os meus objetivos que eu tive lá. E como foi muito bom eu, assim, realmente conseguir executar tudo certinho e ter um progresso muito grande no meu inglês durante essas 12 semanas, eu resolvi que eu iria fazer mais um. E aí eu fiquei numa indecisão danada, para onde eu vou, o que eu foco e tudo, né? E aí, uma das coisas que o livro fala é você realmente pensar na vida que você quer ter, no seu, né, naquele planejamento mais de longo prazo, assim, do que você deseja para sua vida. E aí sim entender o que no dia de hoje vai fazer a maior diferença. E pensando nisso tudo, pensando no meu contexto de vida hoje em dia, né? Eu acabei de mudar de cidade, eu acabei de começar um emprego numa área nova. Hoje em dia eu estou trabalhando na área da engenharia civil aqui na Austrália. E eu não tenho conhecimento técnico. Eu estou há um mês e alguma coisa na empresa, menos de 2 meses. Então, eu já estava meio assim de, eu preciso de dar uma melhorada ali no conhecimento técnico, no inglês técnico, que esse desafio de inglês já me ajudou, mas obviamente tem muito mais para melhorar, né? E eu já comecei a pensar assim, eu acho que eu vou fazer alguma coisa voltada para esse sentido. Mas qual que é o meu desafio neste momento? Ao mesmo tempo que eu estou começando um cargo novo, numa área nova, eu quero construir a minha carreira, eu também estou focando mais no meu business. Então eu tenho uma mentoria de carreiras aqui na Austrália, que eu já ajudei uma centena de pessoas a conseguir emprego na área de formação aqui, em diversas áreas diferentes. Arquitetura, administração, engenharias diversas, RH, contabilidade, tudo que vocês imaginarem. E
já passei por isso no passado, de tentar levar o business e o meu emprego full-time ao mesmo tempo, e deu muito errado. E foi por conta disso que em janeiro de 2024 eu decidi fazer minha última turma de mentoria, e eu parei com a mentoria naquele ano, e por eu ter ficado assim sem paz em relação a isso desde que eu fechei, que eu parei com tudo, no finalzinho do ano eu resolvi voltar, né, e voltei com um formato diferente e tudo. E agora eu, com mais maturidade, olhando para trás, olhando para tudo que aconteceu, eu entendi que o maior problema ali não era ter as duas coisas ao mesmo tempo, mas a falta de estrutura que fazia não valer a pena. Então, eu trabalhava muito, usava todas as minhas horas livres para poder focar no meu business. E para ser, assim, completamente sincera, o retorno que eu tinha do meu emprego mais o retorno do business, né, que na verdade eu nem cheguei a tirar salário, para ser bem sincera, mas mesmo se eu tirasse ele, fizesse realmente uma retirada do business mais o meu salário, ele era menor do que se eu tivesse focando 100% na minha carreira. Eu poderia estar ganhando muito mais, eu dei uma parada na minha carreira porque eu queria focar no business, então eu não estava focando em crescimento. E eu vi que isso, né, financeiramente passou a não fazer sentido, e também não fazia sentido na minha vida, porque eu tinha um emprego legal, podia, né, viver muito bem com ele, e eu estava sacrificando o meu tempo livre, o tempo com a minha família, o tempo para eu focar, né, no exercício físico, na minha saúde, no meu lazer, espiritualidade, 100% para dedicar a um business, porque eu gostava muito do que eu estava fazendo, eu via propósito naquilo, e eu via uma chance daquilo talvez um dia virar um business que me desse dinheiro. E não deu certo. Hoje em dia, com mais maturidade, analisando tudo, eu consigo ver claramente por que não deu. E por conta disso, eu querer, né, crescer na minha carreira hoje em dia, fazer uma carreira, né, nessa nova área aqui, e ao mesmo tempo, eu tô com um business novamente, eu não quero deixar porque eu realmente gosto muito do que eu faço, eu pensei bem e falei, não, peraí, talvez seja legal eu colocar nesse desafio essas duas coisas, para eu poder conseguir crescer na minha carreira e, ao mesmo tempo, estruturar o meu business e fazê-lo crescer. Dessa vez, além dessa parte de propósito que eu gosto de sentir muito bem fazendo e vendo o resultado, vendo a galera conseguir emprego, conseguir residência e tudo, também trazer um resultado financeiro para poder fazer sentido essa distribuição de energia, né? E aí entra um problema. Por quê? Se eu tô focando em crescer carreira e, ao mesmo tempo, estruturar o business, é muito fácil eu voltar nos erros que eu cometi naquela época e sacrificar o meu tempo livre, o meu tempo com a minha família, o meu lazer e tudo, para poder colocar muitas horas nessas duas coisas. E aí, por conta disso, eu resolvi, né, estruturar o desafio e pensar muito bem e falar, peraí, eu acho que tanto a carreira quanto o business, eles na verdade não podem ser um fim. Eu não quero chegar nesse patamar ou chegar o business nesse patamar. Na verdade, esses dois são um meio de eu ter o estilo de vida que eu quero. E por conta disso, eu acabei fazendo um desafio mais completo ainda, que não é só focado no business, não é só focado em crescimento de carreira, mas também em construir esse lifestyle, né, esse estilo de vida que faz sentido para mim, que eu tenha como incluir tempo com meu marido, tempo para cuidar da minha saúde, tempo para poder ver os meus amigos, me divertir, viajar e tudo. E que isso tudo faça sentido, que essas duas coisas, né, tanto a minha carreira quanto o meu negócio, seja para servir a minha família, assim como também, obviamente, servir a empresa que eu estou trabalhando e servir os meus clientes. E aí foi quando eu cheguei nessa conclusão de que o desafio, que esse planejamento que eu faria seria dessas 3 áreas. E é por isso, gente, que é quase que uma estruturação de vida mesmo, né? Eu quero mesmo que nessas 12 semanas eu tenha aí esse resultado para poder melhorar e eu chegar mais próxima ao estilo de vida que eu quero ter e conseguir ao mesmo tempo que seja sustentável para as duas coisas. No livro, né, no 12 Week Year, ele fala até que a gente pode fazer até 3 planejamentos de 12 semanas. E eu, sinceramente, te recomendo, se você está fazendo pela primeira vez, que você faça apenas de uma coisa. Ou talvez de 2 coisas. Eu acho de 3 um pouquinho mais puxado, um pouco mais desafiador. Por que dessa vez eu vou fazer de 3? Primeiro, por conta disso que eu expliquei para vocês, as 3 coisas estarão conectadas. Então, para mim não vai existir crescer na minha carreira e deixar o business de lado, ou a vida pessoal e tudo, e eu vou precisar focar nos 3 ao mesmo tempo, porque eu vou estruturar a minha carreira e o meu business de forma que eu consiga
levar as duas coisas, então eu tinha que fazer isso junto, e os dois são o meio para o meu estilo de vida. E aí eu comecei do jeito que o livro fala, que é fazendo um brainstorming. Então, tudo que eu preciso para poder, né, todas as coisas que vierem na cabeça, todas as ideias que vierem na cabeça, que vão me ajudar em cada uma dessas áreas. Então, eu dividi empresa, carreira e minha vida pessoal. E aí, gente, foi isso tudo aqui de página, tá? Muita coisa aqui, ó. Tudo frente e verso. Caiu uma aqui. Então, tipo, eu coloquei várias páginas, várias coisas. E aí, quando eu fui pensando nesse planejamento, eu vi algumas coisas que eu acho interessante levar em consideração. Então, eu vou começar falando, por exemplo, do business, tá? Para estruturar a minha empresa, eu tive que pensar numa coisa que muitas vezes a gente não pensa, e por isso que quem quer empreender ao mesmo tempo que tá fazendo, né, tá trabalhando aí no CLT, muitas vezes tem dificuldade. Por quê? Eu vejo muita gente, às vezes, empreendendo no que trabalhava anteriormente, né? E a pessoa tá acostumada ali a entregar aquele serviço e fala, não, eu dou conta, faço e aconteço aqui. Porém, quando a gente vai pensar em um negócio, não é só a parte da entrega, né? Tem outras 3 partes também. Então eu dividi, isso foi até uma coisa que eu aprendi dentro de uma mentoria que eu fiz há um tempo atrás, de pensar no nosso business em 4 etapas. Então a gente tem aqui captar, né, novos leads, chama de lead, assim, pessoas que teriam interesse pelo nosso produto, pessoas que são o nosso público-alvo. A segunda coisa é envolver, então, né, passar conteúdo, dar conteúdo, ficar mais próximo dessas pessoas, entender mais os problemas que elas têm, mostrar as soluções que a gente tem. A terceira coisa seria converter, então tirar aquela pessoa de potencial cliente e fazer essa pessoa virar um cliente. E, por fim, entregar. Então, muitas vezes a gente sabe que a gente é muito bom na entrega, mas para um business acontecer, todas essas etapas têm que acontecer. Não adianta você falar, eu sou bom nisso aqui, vou entregar esse serviço. Se ninguém entender que você faz aquilo, fica difícil de você crescer o seu negócio, né? Então, primeira coisa que eu fiz foi, eu dividi nessas 4 áreas, e aí eu fui escrevendo tudo que vinha na cabeça que eu poderia me ajudar nessas áreas. Então, assim, por exemplo, para captação, aumentar minha frequência de vídeos no YouTube, gravar conteúdo diário para o TikTok, enfim, coisas assim. No envolver, por exemplo, mais stories, newsletter semanal, criar séries e assim por diante. No converter também, fazer ações promocionais mensais, fazer um vídeo sobre a mentoria, criar um destaque falando sobre a mentoria e mais um monte de coisa. E no entregar, mais coisa ainda. E aí, pensando em tudo isso, eu percebi que o mais importante nesse momento é o melhorar a minha entrega. Então, eu tenho clientes que estão fazendo agora, né, essa nova turma da mentoria que eu tenho. Hoje em dia não é mais assim, eu não abro uma turma, a pessoa entra e começa a fazer o processo para conseguir um emprego no momento que ela sente que é a hora dela, e a plataforma é toda estruturada para aquilo ser no ritmo da pessoa, né? E obviamente é uma mentoria, né? Então vai ter ali uma sessão individual comigo, vai ter uma correção de currículo, correção de cavalera, eu vou acompanhando as pessoas nos encontros quinzenais e tudo, mas eu entendo que, assim, antes de eu querer mais clientes, querer mais seguidores, querer mais pessoas me seguindo aqui no YouTube e tudo, eu tenho que aprender... Eu tenho que deixar o meu business mais redondo nessa parte da entrega. E para isso, né, eu coloquei aqui diversas coisas que foram as coisas que eu mais peguei para o meu planejamento dessa vez. E peguei uma coisinha de captação, uma coisa de envolvimento, uma coisa de conversão, mas o restante todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas diferentes aqui, foram nessa parte de entrega. E tem mais uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu vou até escrever aqui para não deixar passar, que é a parte de estruturação do business mesmo. Então, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo o rebranding, né, que eles chamam do business. Então, eu contratei uma profissional, a Paloma, e ela tá me ajudando, assim, em todas as etapas de melhorar a minha marca. Então, a gente tá refazendo o logo, as cores, formulários de contato, os e-mails que a galera recebe, pontos de contato, assim, tudo que vocês puderem imaginar que tem a ver com a cara da marca mesmo,
ela tá trabalhando junto comigo, o programa é bem legal, assim, é quase que uma mentoria mesmo, uma consultoria, assim, ela vai olhando os pontos e passando várias coisas para eu poder fazer e analisar. Então, tem isso envolvido aqui em algumas das coisas que eu coloquei, né? Por exemplo, mudar o estilo da plataforma para o novo branding, mas tem um pouquinho mais de coisa em relação a isso. Agora, o que eu tenho em mente, tá? Eu trabalho na minha área por 38 horas por semana. Aqui na Austrália não é muito comum fazer hora extras, né? Na construção existe um pouco mais, mas, assim, não é uma cultura, não é uma coisa cultural. Então, eu tô imaginando que serão 38 horas por semana, até então tô trabalhando dessa forma. E eu quero focar por 20 horas no meu business. E aí, parte dessa estrutura vai ser, eu vou tentar todos os dias trabalhar umas 3 horas e o restante das horas no sábado, para eu poder tentar fechar aí 20 horas. E durante essas horas que eu vou trabalhando todos os dias, eu vou reestruturando cada parte assim do sistema mesmo, de como é que as coisas funcionam internamente, essa parte de apoio aos alunos, de cobrança, né, financeiro e tudo. E primeiro eu quero reestruturar tudo isso sozinha e aprender a melhor forma, sistematizar tudo, para depois eu começar a colocar braços direito, né? Chamar algumas pessoas para poder trabalhar comigo, que consigam fazer esse serviço melhor do que eu e que faça com que eu consiga continuar com essas 38 horas mais 20 horas de trabalho e que quando a empresa começar a crescer, as pessoas já consigam entrar com uma coisa estruturada e só entregar o resultado ali. Então, de business é isso. E aí, vamos para a área, né, gente? Eu sei que tem muita gente aqui que quer entrar na área de formação e muitas vezes o que mais atrapalha é a falta de vocabulário técnico. E para mim, às vezes, faltar o vocabulário. Quase que falta o conhecimento técnico, né? No sentido assim, se você sabe muito fazer uma coisa, mas você não sabe falar que você faz aquilo, você passa por uma entrevista ou né, vai conversar com uma pessoa ali e fica parecendo que você não sabe. Então, uma das coisas muito importantes é realmente aprender a falar mais sobre a sua área. A gente aprende muito sobre esse vocabulário técnico já nessa primeira parte de estudo de mercado, na construção do material, na preparação para a entrevista, mas é muito interessante que a gente continue esse estudo até a gente se sentir realmente confortável. Qual que é o meu desconforto maior? Eu até falei lá no desafio de inglês que eu estava fazendo. Por mais que eu consiga falar sobre as coisas da minha área e tudo, né? Obviamente faltando vocabulário em alguns lugares, mas eu já treinei bastante durante esse desafio também. Eu dou um pouco de volta para falar as coisas. Então, eu não uso, assim, palavras mais sofisticadas que já significam muitas coisas. Eu, às vezes, fico explicando tudo exatamente por faltar algum, assim, um vocabulário um pouco mais... Ai, não sei explicar. Sabe quando você não... É tipo isso agora, entendeu? Se eu soubesse essa palavra, eu não tinha que ficar dando uma volta aqui para poder explicar isso para vocês. Então, é basicamente isso que acontece na minha área. Às vezes, por faltar uma palavra, uma frase, eu acabo explicando, dando uma volta inteira para tentar mostrar aquele mesmo conhecimento. Dá certo, mas obviamente mostra menos profissionalismo. Então, para quem quer construir uma carreira mesmo, crescer na carreira, ganhar um salário maior e tudo, a gente tem que sim lapidando isso, inclusive o inglês. E no meu caso, eu não falto só o inglês, eu também preciso de melhorar o meu vocabulário técnico. Por quê? Na faculdade eu aprendi as coisas que eu estou trabalhando agora. Obviamente, quando eu vejo as coisas, vem uns flashes assim na cabeça. Mas até na própria faculdade, eu sempre fui aquela aluna bem medíocre, assim, para ser bem sincera. Eu estudava para prova, eu fazia tudo para prova. Eu acho que faltou muita maturidade da minha parte naquela época, de entender que se eu tivesse me dedicado mais, minha vida seria mais fácil profissionalmente, né? Depois que eu começasse a trabalhar. Mas existe também aquela coisa de aquilo que a gente não usa no nosso dia a dia, o nosso cérebro também só esquece, né? Então, na época da faculdade, essa informação eu só precisava para a prova. Depois da faculdade também eu não trabalhei com essa área de infraestrutura, né, que é a área de civil aqui na Austrália, e eu basicamente esqueci. Aqui na Austrália já trabalho na minha área há algum tempo, só que eu sempre trabalhei na área de construção, de prédios, né, assim, do primeiro andar do prédio ali para cima. Então eu nunca trabalhei com projetos de infraestrutura.
e são esses os projetos que eu estou trabalhando nesse momento. Então eu preciso praticamente reaprender as coisas, aprender também a norma local, aprender a forma de trabalhar deles. Algumas coisas, né, algumas habilidades são transferíveis, então o fato de eu ter tido experiência já nessa área de construção na Austrália, eu consegui mostrar isso muito bem na minha entrevista e levar isso para a empresa, e tenho conseguido mostrar muitas coisas, ajudar com muitas coisas durante o trabalho, mas eu preciso de melhorar o meu vocabulário técnico para mostrar que eu sei mais, e também o meu conhecimento técnico para, obviamente, saber mais, porque não adianta eu fingir, uma hora as coisas não vão andar, né? Então, mesma coisa, eu fiz aqui uma lista de 3 páginas de coisas que eu precisava, né, que eu poderia fazer, um brainstorming mesmo, de tudo que eu poderia fazer para poder melhorar aí a minha carreira. Então, eu comecei até pensando, dividir a carreira assim, em inglês técnico, conhecimento técnico, procedimentos e visão, assim, minha visão da carreira. No final das contas, eu acho que o visão ficou para lá, eu acho que eu não peguei nada em relação a isso, mas eu coloquei aqui, por exemplo, criar um study set, né, um planejamento de estudo, assim, de palavras para eu poder ficar treinando. Coloquei aqui assistir um vídeo por semana sobre coisas técnicas da minha área. Coloquei um monte de coisinhas que eu acho que são importantes para poder fazer com que eu aprenda o conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, o inglês técnico. Se você não está trabalhando na sua área, você ainda assim pode fazer isso se você tiver esse interesse de trabalhar na área e melhorar o seu inglês técnico, porque tudo isso aqui vai fazer com que quando você tiver que fazer o seu currículo, sua cover letter, ou tiver que fazer uma entrevista e tudo, você tenha muito mais conhecimento para mostrar o que você sabe, como que você pode ajudar ali dentro da empresa. Então, acho que, assim, para quem quer trabalhar na área aqui na Austrália, isso é fundamental. E por fim, essa parte de vida pessoal, eu consigo ver uma relação muito direta. Então, assim, se eu durmo tarde, eu acordo cansada, não consigo fazer algumas coisas do business antes de ir para o trabalho. No trabalho, eu me dedico ok, não vou tão bem assim, chego em casa cansada ou meio frustrada, e aí não consigo trabalhar tão bem, não consigo curtir aqui em casa. Então, eu acho que é uma bola de neve. Então, a primeira coisa que eu quero focar nessa parte de vida pessoal é exatamente trabalhar minha rotina. Porque quando eu durmo melhor, eu acabo me alimentando melhor, eu acabo, sabe, assim, eles falam, né, que tem às vezes uma ação da vida que quando a gente faz aquilo mal, todo o resto é afetado. E quando a gente faz aquilo bem, isso vai te trazendo outras coisas boas, né? E no meu caso, eu acho que esse dormir o suficiente é algo que é muito importante para mim, faz com que eu tenha um dia muito mais equilibrado. E aí eu coloquei aqui algumas outras coisas que também são importantes, que eu preciso de fazer para o meu relacionamento, para minha vida pessoal, para eu poder também ter um pouco mais de assim, espaço, clareza na mente, então questões de organização e tudo. E aí cheguei no plano final, que eu anotei aqui, acabei de montar o plano, eu tenho escrito essas coisinhas assim desde o meio da semana passada, mas eu só acabei mesmo de colocar tudo no papel hoje. E acho que foi até bom, porque eu pude ter mais ideias, pensar mais em algumas coisas e ver o que realmente era o ideal. Então, para eu conseguir crescer na minha carreira, ao mesmo tempo que eu tenho business, as primeiras coisas, né, que eu anotei aqui é essa questão de rotina. Antes de eu falar isso aqui, só vou dividir aqui que no livro ele explica que a gente tem que pegar algumas tarefas que vão ser diárias, algumas semanais e algumas pontuais. E a outra coisa também é que a ideia não é encher a agenda com 1 trilhão de coisas para fazer, porque você não vai conseguir fazer tudo, vai se frustrar. Então a ideia, por que eu escrevi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas de ideias diferentes, de coisas diferentes que eu poderia fazer. A ideia é colocar tudo no papel, fazer um brainstorming mesmo, né, uma enxurrada de ideias ali, e depois selecionar aquelas poucas coisas que vão fazer a maior diferença. Então, assim que você, né, lista tudo, pensa no que você acha que é melhor, e depois que você pegar só o melhor, ainda pensa de novo quais são aquelas pouquíssimas ações que vão trazer o maior resultado. Então foi assim que eu pensei, porque se não for assim, gente, não cabe na agenda, não tem jeito. É humanamente impossível e é você basicamente fazer um plano para frustração.
Então, vamos lá para o meu planejamento diário, tá? Para ajeitar a minha rotina, eu quero dormir entre 9 e 10 horas da noite. E como eu quero acordar mais cedo, eu sou uma pessoa que funciona muito quando eu acordo cedo, eu gosto de fazer muita coisa antes de ir para o trabalho, e eu tô começando a trabalhar 8 horas da manhã, então minha vontade é de acordar 5 horas da manhã. Então, nesse primeiro momento, eu quero acordar entre 5 e 6 da manhã. Qual que é a ideia? Durante essas 12 semanas, eu vou ir reduzindo o meu horário de ir dormir. Vou começar agora indo dormir 10 horas da noite, depois eu quero subir para 9h50, depois para 9h40, depois para 9h30, assim vai até eu chegar às 9 no final do desafio. E a mesma coisa para a hora de acordar. Eu vou acordar às 6, depois 5h50, 5h40, 5h30, até eu chegar no final do desafio às 5 horas da manhã. Obviamente, se estiver tranquilo, eu conseguir fazer isso antes, melhor ainda. Mas a minha ideia é essa. E por quê? Porque, gente, geralmente eu sou super radical. Eu falo assim, então vou fazer isso, aquilo, e eu não consigo sustentar. Então, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. É até uma das coisas que eu aprendi muito com aquele livro Hábitos Atômicos, né? De fazer algumas coisinhas que, assim, é quase impossível de você não conseguir fazer. Então, mudar 10 minutinhos é muito fácil de fazer. Agora, mudar de 10 para 9 já é uma diferença gritante. Então, eu vou aos pouquinhos aí chegando nesse horário de dormir. Outra coisa que é para o meu relacionamento também é não mexer no celular após as 8 da noite. Então, de 8 às 10 ali, depois talvez eu até suba isso um pouquinho mais também. Eu não quero mexer no celular, eu quero estar 100% presente com o meu marido, ou fazendo alguma coisa com ele, assistindo alguma coisa, cozinhando, comendo, jantando, conversando e tudo. Porque quando eu tô no celular, automaticamente eu começo a trabalhar. Tô ali respondendo uma coisa nos stories, respondendo um mentorado, e isso obviamente prejudica a minha qualidade de vida, porque prejudica o meu relacionamento. E também faz com que eu não desligue. Então, às vezes, eu durmo mais tarde porque eu tô muito ligada, porque eu estava nas redes sociais ou conversando com alguém. Outra coisa de rotina é que eu também quero colocar para todos os dias eu arrumar minha casa por uns 15, 20 minutinhos. Então, eu quero que isso passe a fazer parte da minha rotina. Por que isso? Quem mora fora sabe, muitas vezes a gente pega um dia da semana e fala, hoje é o dia da faxina. E passa 4, 5, 6 horas fazendo as coisas. E o que eu quero fazer? Se eu achar que tá pouco, eu vou colocar alguma cleaner para poder vir aqui e limpar minha casa semanalmente ou quinzenalmente. Mas a ideia é que eu quero fazer um faxinão aqui, talvez hoje amanhã, e depois fazer aquela coisa de manter, sabe? E aí, talvez de tempos em tempos, eu precise realmente fazer uma faxina maior, mas eu quero fazer essa coisa de manter e manter muito bem arrumado. Como eu sou bem casada, meu marido ajuda com as coisas de casa, assim, ele não é bagunceiro, ele é um pouco, mas ele geralmente é uma pessoa mais organizada e limpa. Então, obviamente, eu tenho essa ajuda também que faz com que se eu, sei lá, fiz algumas coisas e faltou algumas outras, ele é proativo de ver alguma coisa lá e fazer. Então, acho que vai funcionar. Diariamente para o emprego. Eu escrevi um monte de coisa e no final das contas, a ideia que eu tive foi: todos os dias eu quero estudar 30 minutos. Quando eu farei isso? Dentro do meu horário de trabalho. Por quê, gente? Porque você tem 8 horas para trabalhar ali na frente do computador e você tá o tempo todo, né, abrindo coisas, lendo coisas e tudo. E durante o trabalho, muita gente se distrai também. Nesse emprego novo, então, toda hora eu tô lá conversando com o dono da empresa, com outro gerente de projetos, e quando eu vejo a gente tá lá conversando por 30 minutos ou mais, e eu falo, gente do céu, eu tenho que trabalhar. E aí eu viro pro meu canto e vou trabalhar. Então, eu vejo que, assim, às vezes o que a gente perde de conversinha aqui, vai tomar um cafezinho ali, entre uma ligação e outra, eu também, muitas vezes, sei lá, saio de uma ligação, já tô com o celular na mão, já vou pro WhatsApp, vou pro Instagram. Eu quero parar com essas coisinhas assim circunstanciais e usar um tempo mais focado para eu realmente estudar 30 minutos por dia, no horário de trabalho mesmo. O que eu anotei? Eu tinha anotado várias coisas, assim, fazer isso uma vez por semana, isso uma vez, tal. E aí eu vou fazer, em vez de colocar bem certinho o que eu vou fazer todas as semanas, eu vou, dentre esses 30 minutos, escolher o que faz mais sentido naquele momento. Então, por exemplo, ler algum tipo de documento que tem já no sistema da empresa, ler algum
quando a gente vai executar algum projeto, existe um projeto de execução que explica, né, como é que você vai executar aquela obra. Então, por exemplo, eu tinha colocado lá para toda semana eu ler um desse, porque eu vejo como é que as outras obras foram executadas, passo a passo, o que foi usado, qual foi a forma de aplicação das coisas e tudo. Eu não vou colocar frequência. Durante a semana eu vou entender o que é melhor fazer ali. Então tem essa parte de ler esses planos aí de construção. Tem também alguns que a gente chama de data sheet, né? Que é quando você vai comprar algum produto e tudo. Geralmente eles te dão ali uma folha que explica todos os dados dos produtos, a forma de utilizar, a forma de cuidar, de tudo. Então eu quero também colocar dentro desses 30 minutos por dia, ler alguns desses. Já faço isso em alguns momentos? Faço. Eu quero ser mais, assim, estratégica e intencional. Então eu já faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas agora toda semana eu vou fazer bonitinho. Essas foram 3 das coisas que eu anotei aqui, mas, né, qualquer outro tipo de documento, ou de norma, ou qualquer coisa que eu ver que faz sentido eu parar e estudar e ler com atenção e anotar e tudo, eu vou fazer. Então, essa é uma das ideias. Segunda coisa que também vai ser uma prática diária, vai ser tirar 10 minutinhos para poder, assim, eu coloquei 10 minutos, mas na verdade eu não tô contando muito tempo em si, eu tô contando mais a ação, que é, eu quero fazer o vocabulário que eu estiver utilizando naquele momento, eu quero simplesmente fazer uma lista de palavras, frases, expressões que são usadas naquilo que eu estou fazendo no momento. Então, por exemplo, eu acabei de um projeto agora que eu estava fazendo a instalação de uma tubulação de água de chuva. Então, eu pegaria exemplos de frases, palavras, expressões que são utilizadas naquele meio ambiente ali, né, naquele ambiente, e fazer dentro do aplicativo que eu estava usando lá no outro plano que eu fiz de 12 semanas de inglês, que é o Elsa. Ele tem um lugar lá que você faz uns planos de estudo, e aí eu quero adicionar essas frases, essas palavras e tudo, e todos os dias falar as frases de algum desses. Eu acho que cada bloquinho assim eu vou colocar assim umas 10 a 15 palavras ou frases ou expressões, porque aí eu consigo rapidamente falar todas, aí quero falar de mais de uma área, eu falo de mais de uma área, então eu consigo treinar de uma forma um pouquinho mais dinâmica. E aí, outra coisa que eu coloquei aqui é ler em voz alta alguns desses documentos em inglês, focando na junção das palavras, sabe? Em terminar uma palavra e começar outra, assim, para poder falar mais fluentemente, mais fluida. Então eu quero fazer isso. Eu fiz, né, algumas aulas particulares no finalzinho do meu desafio de inglês. E aí a professora me pediu isso como um exercício. E eu acabei nem fazendo o exercício dela, para ser bem sincera. E aí o que eu pensei? Eu vou pegar esses documentos da empresa, imprimir uma página e fazer exatamente o que ela falou comigo, que é pegar um marcador de texto, marcar, por exemplo, todos os finais que terminam com o som tal. Marco todos e aí leio intencionalmente esses sons linkando aí com as palavras. E a ideia de fazer isso com algo do trabalho é porque eu vou estar fazendo 2 coisas boas ao mesmo tempo, melhorando o meu inglês técnico, que eu vou estar vendo o vocabulário, e melhorando o meu inglês falado naquela área, utilizando mais aquelas palavras, porque o que a gente não utiliza, a gente esquece. Então, essa é a ideia. E pensando na minha empresa, todos os dias eu quero fazer conteúdos diários todos os dias diário, foi ótimo. Quero fazer conteúdos para o Instagram todos os dias, e aí a ideia é fazer pelo menos 10 stories e um post, que vai ser provavelmente trechos aqui do YouTube ou algum carrossel de alguma coisa que eu tô passando naquele dia, naquela semana, que vão ajudar a manter mais contato com o público aí, fazer, né, essa parte de envolvimento, talvez um pouquinho de captação, e que vai me fazer também estar o tempo todo ali em contato com todo mundo. Semanalmente, eu quero tirar os meus domingos e as minhas segundas-feiras à noite 100% off, porque são os dias de folga do meu marido atualmente, então eu quero estar 100% do tempo com ele. O máximo é fazer assim, um storyzinho, uma coisinha aqui, mas assim, muito pouco de forma que ele não se incomode. E
quero fazer um date night por semana. Então, sair para jantar, sair para comer alguma coisa, sair para uma cafeteria, alguma coisa assim. Eu quero voltar a fazer exercício físico, então eu quero fazer exercício físico 3 vezes na semana. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu falo que quero voltar, eu quero fazer 7. Então, reduzir para 3 já é algo grande. E eu quero cozinhar 2 vezes na semana também, que é uma coisa que meu marido às vezes pede, que ele é chefe de cozinha, então ele cozinha o dia inteiro e quando ele chega em casa ele acaba sendo meio que obrigado a cozinhar de novo. Então, eu quero cozinhar pelo menos umas 2 vezes por semana, porque algumas das refeições são por minha conta. No meu emprego, eu quero toda sexta-feira planejar minha semana seguinte. Todos os dias, os 5 primeiros minutos do dia, planejar o meu dia. Essas 2 coisas eu tô tirando do livro A Tríade do Tempo, muito bom, depois eu posso trazer com mais detalhes aqui o que eu aprendi com eles, o que vocês também podem utilizar aí na rotina de vocês. Toda semana eu quero criar um study set, que eu disse lá com as palavras e tudo do que eu estou aprendendo. Então eu vou criar tudo uma vez na semana, durante a semana eu vou fazendo e praticando, né? Eu quero assistir um vídeo técnico da minha área por semana, ou sobre algum software que eu estou utilizando, ou algum vídeo que de algum conhecimento técnico. E eu quero também escrever os meus aprendizados daquela semana. Então eu quero toda semana escrever o que eu tô aprendendo e tudo com as minhas experiências ou com coisas que eu aprendo do meu chefe, dos outros engenheiros e tudo. E para minha empresa, eu vou continuar fazendo aqui os 3 vídeos no YouTube, incluindo essa série que eu tô fazendo aqui, que eu tô começando agora, né? Quero toda quinta-feira postar um vídeo para essa nova série, mostrando aí como é que tá sendo o meu crescimento, o meu aprendizado com esse desafio. Então esse primeiro vídeo agora vai sair em um domingo. Então na quinta-feira seguinte não deu uma semana ainda, mas na outra eu quero começar toda semana bonitinha postar esse vídeo da série. E obviamente que também toda semana... Bom, é porque eu não coloquei aqui na semana, mas durante a semana eu vou ir fazendo as coisas de reestruturação do business, né? Mas eu coloquei essas coisas no pontual, e aí eu vou agora, assim que a gente termina o plano, a primeira coisa que a gente faz é pensar nas 12 semanas, e a gente coloca mais ou menos as coisas. E toda semana a gente faz uma revisão e vê o que vai acontecer ali, analisa a semana anterior e tudo. Então eu vou planejar, assim, as ações que eu vou ter toda semana em relação ao business, mas quase tudo tá aqui na parte pontual, porque são ações que eu vou fazer uma vez e pronto. Pessoal, dessa parte pontual, eu preciso me organizar. Então, eu perco muito tempo com a minha bagunça mesmo. Eu sou uma pessoa muito bagunçada. Eu tô o tempo todo tentando melhorar isso, o tempo todo tentando me organizar mais. Então, quem me olha de fora acha que eu sou super organizada, mas no final das contas, gente, assim, tanto a minha mesa, meu guarda-roupa, meu escritório, minha cabeça, é sempre 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu realmente preciso me organizar. E aí, eu quero, primeiro, organizar todos os cômodos aqui de casa. A gente mudou recentemente, mas ainda tem coisa pra tirar, tem coisa pra trocar, tem coisa pra consertar. E meio que tá tudo mais ou menos assim, sabe, no canto. E eu quero realmente pegar um cômodo por vez e ver tudo que eu tenho lá, tudo que eu tenho que tirar, tudo que eu tenho que comprar, porque ainda tem cômodos aqui em casa que não estão prontos, pra eu poder ir tirando essas coisas da minha cabeça também. Outra coisa, eu quero organizar todos os meus e-mails e drives, né, o meu Gmail e o meu Google Drive, o meu Hotmail e o meu OneDrive e tal. O da empresa também, obviamente, e também o meu celular. Então eu tenho notes, até no meu iPad também eu tenho aplicativos de cadernos e tudo, que tá tudo mais ou menos zoneado. E aí eu vou fazer isso, eu vou precisar de fazer só uma vez, eu provavelmente vou dividir todas essas tarefas durante essas 12 semanas, uma coisa por semana. Que mais? E outra coisa é um curso que eu comprei, que fala mais assim de relacionamento e tudo, e eu quero assistir esse curso até o final dessas 12 semanas. Segunda coisa, emprego. Eu quero ler 6 livros que me ajudem a desenvolver habilidades interpessoais. É uma coisa que a gente às vezes não fala, mas muitas vezes aqui na Austrália, suas habilidades interpessoais, elas podem ser mais interessantes para a empresa do que as suas próprias habilidades técnicas. E foi o que aconteceu comigo agora. Eu não tinha, simplesmente, o conhecimento técnico da área. Só que eu consegui mostrar para eles que eu tinha todo o resto. E por isso eu fui contratada para essa vaga que tinha mais de 50 aplicantes. Então,
eu quero realmente trabalhar nessas habilidades interpessoais, que eu sei que muitas delas eu já desenvolvi, mas a gente sempre tem, né, espaço e tudo para melhorar. Teve alguns livros que eu li no passado que me ajudaram muito e que eu quero reler também para poder me ajudar ainda mais, porque quando a gente lê também com uma outra cabeça, em uma outra época, às vezes a gente absorve outras coisas. Então, eu coloquei que eu quero ler 6 livros que vão me ajudar a desenvolver habilidades interpessoais, provavelmente muitos voltados à comunicação, liderança, coisas nesse sentido que eu acho que é bem importante para minha área. E a outra coisa é que eu quero criar aulas sobre as coisas que eu tô aprendendo. Por que isso? Porque eu sempre aprendi muito ensinando. Então, eu não sei se eu pensei em criar um grupo de estudos para engenheiros civis. Inclusive, se tiver alguém aqui que é engenheiro civil e tiver interesse, me avisa. Mas eu não sei se eu vou ensinar, mas eu quero criar aula, eu quero talvez fazer um vídeo e só para eu poder colocar pra fora, porque aí eu, assim, sempre foi assim, gente, precisar pra prova, pra tudo. Às vezes eu tava vendo a matéria pela primeira vez, eu lia naquela folha, olhava pra galera, às vezes lendo resumo de outra pessoa, e explicava o que tava ali. E isso me fazia, de alguma forma, memorizar e aprender e tudo, e às vezes eu lembro de ir melhor na prova do que a pessoa que tinha feito o resumo e que tinha começado a me explicar. Porque só de eu explicar pra alguém, isso já entrava na minha cabeça de uma forma diferente. Então eu realmente quero dar um jeito de criar aulas ou ensinar ou alguma coisa nesse sentido para eu conseguir absorver muito as coisas que eu estou estudando. E para minha empresa tem um monte de coisa que eu quero fazer. Eu quero reescrever minha metodologia toda. Por quê? No momento, além da minha metodologia gravada para as pessoas assistirem, colocarem em ação e levarem os resultados para mim a cada quinzena, eu também tenho alguns workshops que eu vou fazendo as coisas junto com o pessoal, né? Então eles vão assistindo o workshop e eu falo, faça isso, e dou um tempo pra galera fazer. Eu quero reescrever a minha metodologia de forma que eu coloque as duas coisas juntas e eu regrave todos os módulos de uma forma mais prática do que já tá. Então, eu ensino a teoria, falo a prática, dou o exercício, e aí a pessoa termina aquilo e vai pro próximo módulo. E eu acho que isso vai deixar ainda mais dinâmico e mais rápido ainda os resultados do pessoal, sabe? Segunda coisa, eu não tenho um módulo sobre aplicação. Eu falo muito disso nos nossos encontros quinzenais, falo no grupo e tudo, mas eu quero fazer um módulo 100% voltado a isso, porque eu acho que isso é algo que vai acrescentar muito na vida do pessoal. Eu quero criar também assim, né, como se fosse um curso que vai entrar junto na mentoria também para inglês voltado à entrevista e ao mercado de trabalho, esse inglês técnico. Quero melhorar a minha plataforma, então tem várias coisinhas que precisam ser feitas para a plataforma ficar mais funcional, mais interessante, que ajude mais a galera. Para muitas dessas coisas e também para facilitar a vida de quem está fazendo a mentoria, eu tô para contratar uma mentoria de inteligência artificial. Eu quero implementar diversas GPTs e várias coisas assim, para ajudar o pessoal a fazer algumas partes do processo que podem ser terceirizadas mesmo e deixar para a galera fazer mesmo, escrever mesmo aquilo que realmente tem que ser feito por eles, né? Que tem que ter o toque humano. Então eu quero misturar essas duas coisas, eu acho que isso vai fazer com que o processo seja mais rápido também. Quero voltar a fazer o Carreira em Construção, que é uma comunidade para os mentorados que já conseguiram emprego, para a gente poder trocar ali experiências sobre o crescimento de carreira, sobre como é que fala? Conseguir um sponsor, negociar um aumento de salário e, né, crescimento. Então eu quero crescer na minha carreira, quero voltar com essa comunidade para poder ajudar outras pessoas a crescerem junto comigo. E fazer um vídeo sobre a mentoria no YouTube, então explicando como é que é tudo. Isso aqui seria naquela fase de converter, né, os interessados a clientes, então eu quero fazer esse vídeo lá. E eu quero refazer o meu website, é uma coisa que eu já estou fazendo agora nessa parte de branding, né? Explicando mais sobre os meus cursos, sobre os meus serviços e tudo, deixando ele mais fácil também da galera ter acesso a isso. E, obviamente, todas essas coisas de estrutura interna da empresa, para eu poder deixar tudo muito sistematizado e futuramente poder contratar pessoas. Enquanto eu não conseguir fazer tudo, entender de tudo, eu não vou terceirizar nada. Eu tinha começado a terceirizar a rede social e aí, assim que eu comecei, eu já vi que ia dar ruim, dar merda, eu já voltei atrás. Então, eu quero
fazer mais a minha parte, fazer de tudo, para depois, entendendo tudo, colocando tudo em procedimentos, conseguir contratar as pessoas certas para poder executar aquele plano. É isso por hoje. Eu espero muito que você também faça aí o seu brainstorming. Você não precisa de ter os mesmos desejos que eu para poder seguir esse planejamento. Você pode criar com o que faz sentido para você. Faça o seu brainstorming, selecione aquelas coisas que você sabe que vão dar o maior resultado e bora pra cima, vamos fazer aí essas próximas 12 semanas, fazer valer mais do que esses 5, quase 6 meses que já passaram nesse ano de 2025. Eu vejo vocês no próximo vídeo.